pra vocês em um dia qualquer. Na verdade, as minhas noites, elas são bem variadas. Tem dia que faz uma coisa, tem dia que eu faço outra. Mas no vídeo de hoje, eu vou mostrar um pouquinho dos meus estudos da Bíblia, eu fazendo a janta com vocês e coisas do tipo. Então, vamos lá começar a acompanhar essa noite comigo. Já coloquei todas as panelas aqui, eu sempre gosto de separar antes de começar a fazer a comida. E também lavei o arroz, porque ele tem que estar praticamente seco, né, pra colocar na panela. E agora eu vou cortar o alho. Gente, eu já subi, vou fazer meu devocional agora. Vou usar essa luz hoje, que eu gosto de usar às vezes, porque ela deixa com uma cor bonita, sabe? Aqui na escrivaninha. E aí eu acho que o clima vai ficar muito bom. E vou fazer meu devocional com ela. Então vou ligar ela na tomada pra começar. Como eu falei pra vocês, eu ia começar a fazer meu devocional e eu geralmente faço ele na parte da noite, porque de manhã, gente, eu não consigo mais acordar tão cedo, né? Eu acordo, tipo assim, umas 6 horas, 5h30, e eu não consigo, porque eu gosto de fazer com calma meu devocional, né? E acordando esse horário eu não consigo fazer com calma, eu tenho que fazer correndo, então eu prefiro fazer à noite. Eu gosto dos dois horários. Eu gostava mais de fazer de manhã, confesso, porque eu sinto que eu vejo meu dia de uma outra forma, sabe? Depois que eu faço meu devocional, eu vejo ele melhor, com uma outra expectativa, com uma outra perspectiva. Então eu gosto bastante de fazer de manhã, só que como eu não consigo, então eu faço à noite, que também gosto bastante da vibe, assim, sabe? Como nos cultos, eu gosto de culto à noite também por conta disso. Mas agora que eu tô de férias da escola, né? Férias, não, mais ou menos, né? Porque na verdade eu acabei a escola, então eu acho que eu vou começar a fazer de manhã. Mas aí isso vai ser coisas para os próximos vídeos do canal, vocês vão acompanhando aí essa saga. E eu já tinha começado a fazer o devocional, eu tava lendo, né, o capítulo e tava grifando as partes mais importantes, que eu gostaria de escrever alguma coisa depois, comentar depois, que eu gosto bastante de fazer isso. Eu sei que tem gente que gosta de grifar a Bíblia com várias cores, né, com significados e tal. Eu fazia isso antes. Só que eu vi que não tinha muita utilidade, né, mais pra ter uma classificação das cores. E tem gente também que faz sem nenhuma classificação, só faz colorido mesmo porque gosta. Só que como eu gosto muito de cinza e eu gostaria de deixar a minha Bíblia mais assim, do jeito que eu gosto e tal, e que eu entenda, então eu só grifo de cinza mesmo e consigo entender direitinho ali o que eu tô escrevendo. Qualquer dia também eu volto a classificar colorido, enfim. Tem os meus moods, né? Só que hoje em dia eu prefiro deixar tudo cinza mesmo. E eu tava aí grifando todo o capítulo, que no caso é Mateus 21, que eu tava lendo. Depois que eu termino de ler o capítulo, né? No caso, hoje eu li Mateus 21. Eu uso essa outra Bíblia aqui pra ver algumas anotações, né? Feitas na Bíblia. E aqui, ó, Mateus 21, tem essas duas. Eu gosto muito de ler quando tem esses quadrinhos. E aqui embaixo também, ó, porque eu consigo compreender melhor algumas partes do texto.
Gente, eu acho incrível a minha evolução lendo a Bíblia, assim, no geral. Porque quando eu comecei a ler, que foi há muito tempo atrás, acho que eu comecei a ler a Bíblia, assim, com 7 anos, mais ou menos, que meu pai pedia pra eu ler, ele lia comigo e tudo. E eu não entendia praticamente nada, sabe? Aí eu fui começando a entender mais. E aí, com o tempo, eu fui entendendo mais, começando a estudar sozinha, né? Começar a fazer devocionais mais completos e tudo mais. E aí eu fui começar a entender realmente os textos. Por isso que é importante que a gente comece, sabe? Porque a gente às vezes tem muito medo de fazer coisas que a gente quer, que a gente precisa. E a gente não começa por medo, sendo que são coisas simples que você vai aprendendo com o tempo, sabe? É algo gradativo. Então, com o tempo eu fui aprendendo, eu tenho certeza que você vai aprender também. Comece a ler. Eu recomendo que você comece a ler com uma Bíblia que seja mais fácil de entender. Eu uso a NVI, que é a minha favorita, eu gosto muito de usar ela. E quando eu comecei pelo Novo Testamento. Eu acho que é bem mais fácil, sabe, de começar e recomendo muito. Eu já tô na minha segunda vez lendo a Bíblia, mas isso não quer dizer nada, tá? A primeira vez que eu li, eu era muito nova e eu demorei bastante tempo pra terminar. E aí eu terminei a minha segunda vez mês passado, né, de ler, e agora eu estou relendo a Bíblia e eu sempre começo pelo Novo Testamento. Eu gosto muito de começar por ele. E aí eu leio o capítulo, geralmente eu leio um por dia. E vou anotando aí as informações como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu vou escrevendo o versículo que eu quero comentar e comento sobre ele em algumas palavras aí do lado da Bíblia. Eu amo estudar o Novo Testamento porque eu aprendo muitas coisas novas no mesmo capítulo. Nesse eu aprendi várias coisas legais, inclusive sobre a palavra honrar, porque no capítulo 21 tem uma história que é o seguinte: um pai, né, que tem 2 filhos, ele pediu para que os filhos fizessem uma tarefa, e aí um dos filhos falou que não ia fazer. E aí depois pensou muito bem ali no que o pai pediu para ele e depois de um tempo ele fez. E o outro filho, ele falou que ia fazer a tarefa e ele não fez a tarefa. E aí, ali no capítulo, né, pergunta qual que é o filho correto? O que você faria ali no seu caso, né? Qual que é o filho correto? E é importante que a gente saiba isso, sabe? Tentem responder aí antes de eu falar qual é a resposta. Com certeza é o filho que falou que não faria e depois fez. Porque, como eu até escrevi aí, a gente não depende só de palavras, a gente também depende de atitudes. Então não adianta falar que a gente vai fazer uma coisa e não fazer, entendeu? O primeiro filho, ele pensou ali no que ele faria, no que ele falou, ele viu que ele errou falando que não ia fazer e consertou isso fazendo, sabe? Tendo atitudes de ir lá e fazer. Então, isso é muito importante, a gente honrar também o que o Senhor pede pra gente, que muitas vezes a gente acha que é o errado, que a gente tá certo, que a gente sabe tudo, e não, sabe? É tudo sobre Ele, não sobre nós. É tudo sobre o que Ele pede pra gente fazer e não sobre nós, porque Ele sabe o melhor pra nós. Ele sabe sempre qual é o certo e o errado. Então, é importante que a gente tenha fé nele e siga o que Ele diga pra gente fazer, porque Ele sabe o nosso chamado de toda a vida. Gente, eu acabei de terminar de ler um capítulo da Bíblia. Como eu falei aqui no vídeo, eu leio um capítulo por dia, porque eu acho que é o essencial para eu conseguir estudar mais a fundo. Esse capítulo, inclusive, ele é bem complexo, então assim, eu não sei se eu estudei exatamente tudo, depois eu quero me aprofundar um pouco mais nele. Mas agora que eu terminei de dar uma estudada nesse capítulo, que é Mateus 21, eu vou escrever nesse meu caderninho aqui, porque eu vi uma pregação ontem e hoje, né, enquanto eu fazia janta, e eu quero escrever um pouco mais sobre ela aqui, os meus insights, o que, tipo, eu achei e tudo mais, pra ficar
gravado, né? Porque muitas vezes eu vejo pregações e eu não consigo colocar em prática porque eu não lembro e porque não me impactou tanto. Então eu acho que se eu anotar, eu acabo lembrando mais, acabo meditando mais na palavra e isso acaba me impactando muito melhor. Então é isso que eu vou fazer agora. Fora a Bíblia, eu gosto muito de algumas vezes na semana, ou pelo menos uma vez na semana, eu ouvir pregações mesmo do YouTube, podcasts e coisas do tipo, porque eu gosto muito, eu acho que fortalece muito minha fé, sabe? A Bíblia é a parte mais importante, obviamente. Fazer os devocionais todos os dias, ter essa constância diária é muito importante. Mas é importante também a gente ouvir de outros pregadores que a gente gosta e tal. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, do Iago Martins, né, que é um youtuber assim, nossa, gente, que eu gosto demais, demais mesmo. E de alguns outros também. Então aí eu vou escutando pregações, tem alguma coisa que eu quero me aprofundar um pouco mais no assunto, eu pesquiso também no YouTube para assistir vídeo. E aí eu gosto de anotar também, porque como eu falei, impacta também melhor, sabe? Na minha mente. Então eu gosto mais de fazer isso. Eu gostaria que vocês comentassem se vocês fazem devocionais, se vocês gostariam de fazer aí nos comentários. E se não, se você não faz ainda, eu te incentivo a começar a fazer. Começa aí com um capítulo como eu faço. Eu sei que tem gente que faz bem mais que isso, mas é o que é confortável pra mim, o que eu consigo fazer, sabe, durante o dia. Tem dias que eu leio 2 e 3, tem. Só que é uma coisa rara realmente, porque é o tempo que eu tenho. Eu prefiro ler um direitinho do que não ler nenhum, entendeu? Então, assim, começa aí os seus devocionais, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Você começa aí aos poucos, vai lendo um capítulo por dia, vê pregações no YouTube, que já ajuda muito a entender. Mas assim, gente, faz uma diferença enorme na nossa fé, na nossa caminhada cristã, porque só os cultos de domingo não basta, entende? A gente precisa ter e estar com Deus todos os dias, nas nossas vidas, na nossa rotina e nossos pensamentos, nas nossas orações, no nosso coração. Enfim, Deus precisa estar na nossa vida constantemente. Então é importante que a gente faça devocionais e a gente tenha essa constância com Ele também, porque Ele está sempre com a gente e sempre que a gente bater na porta, Ele vai abrir, Ele vai estar ali para auxiliar a gente no que a gente precisa, entende? Depois de fazer a janta, fazer meu devocional e tomar um banho, eu fui colocar as últimas musiquinhas ali, ficar um pouquinho no celular pra ir dormir, porque é importante que a gente tenha uma rotina de sono também durante a noite, tá? Sair um pouco ali do celular, se desligar do mundo antes de dormir, pra não afetar o nosso sono. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que acharam e tchau, até o próximo!